Tá online, tá assistindo, tá precisando, tá angustiado, tá assistindo essa palavra, assistindo essa celebração. E eu quero falar com você nessa manhã. Eu sei que você pode ter muitas dúvidas. E essa série é justamente para isso. É para a gente tirar dúvidas, é para a gente poder conversar sobre coisas reais, não essa coisa de triunfalismo, essa coisa de dar tudo certo. Eu quero conversar com você sobre coisas que são reais. Quando a gente olhava um bom tempo atrás, aonde a gente vive, aqui, a maioria das pessoas, alguns anos atrás, décadas atrás, dizia, se você perguntasse se você acredita em Deus, ela diria rapidamente, sim, eu acredito em Deus. Deus fazia parte do cotidiano das pessoas. Com o passar dos anos, algumas pessoas passaram a dizer que, olha, realmente eu não acredito em Deus. Eu não acredito que Deus existe, eu não acredito. Por diversas situações, as pessoas passaram a declarar que, não acredito em Deus, não sei que Deus exista. E isso passou, o ateísmo passou a ser algo natural na vida das pessoas. Só que agora, mais recentemente, eu tenho percebido pessoas que têm uma dificuldade. Elas querem acreditar. Eu tenho visto pessoas dizendo, eu quero acreditar, eu gostaria de acreditar, mas há um impedimento, há algum obstáculo que as impede de acreditar. Talvez pessoas que tiveram uma crise de fé, talvez algo aconteceu, alguém lhe fez alguma coisa, você foi machucado, foi ferido, ficaram desapontados com Deus e disseram, eu quero acreditar, mas simplesmente eu não posso acreditar. A ideia me agrada, mas eu não consigo acreditar de verdade. Pois bem, eu acho que essas pessoas quando dizem que eu quero acreditar, mas eu não consigo, eu não posso, não faz sentido para mim, eu acho que na verdade elas não estão rejeitando Deus. No fundo, elas estão rejeitando uma falsa visão de quem Deus é. Uma visão que foi construída ao longo da sua vida, da sua trajetória, da sua jornada, e que é uma visão talvez distorcida do Deus da Bíblia. Talvez distorcida do Deus que a sabedoria bíblica apresenta. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que as pessoas querem um Deus, mas não conseguem fazer com que esse Deus que é apresentado se enquadre no seu padrão mental ou que seja aceitável. E essa série vai versar um pouco sobre isso. E para onde a gente vai nessa série? Na próxima semana, na semana que vem, nós vamos falar sobre o Deus sensível. O Deus sensível. Pessoas que falam, eu quero acreditar em Deus, mas simplesmente eu não sinto Deus. Eu leio a Bíblia, mas eu não sinto Deus. Eu vou à igreja, ou vou online na igreja, mas eu não sinto Deus. Eu nunca senti Deus. Como é que eu posso acreditar num Deus que eu não posso ver, que eu não posso ouvir realmente e que eu não posso sentir de forma alguma? Então nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Na outra semana, a parte 3 dessa mensagem vai ser sobre o que eu chamo de Deus sem coração. São pessoas que falam assim, eu quero acreditar em Deus, mas você já viu tanta coisa horrível que acontece no mundo? Como é que Deus permite isso? Como é que Deus foi permitir a Covid-19? Como é que Deus permite que crianças morram com fome? Como é que eu posso acreditar num Deus que permite tanta maldade e injustiça? Como é que eu posso acreditar num Deus que bastaria ele estalar o dedo e as pessoas e as coisas entrariam tudo em ordem? Como é que eu posso acreditar num Deus que eu orei, eu pedi com toda a força para que não acontecesse e o pior acabou vindo a acontecer? Eu quero acreditar, mas Deus parece ser um pouco cruel demais para mim. E na última semana, na semana 4, nós vamos falar sobre o Deus que eu chamo de Deus ladrão da alegria ou Deus estraga prazeres. São pessoas que adorariam acreditar em Deus, mas com todas as regrinhas que Deus coloca, com todas as regrinhas que a igreja coloca para Deus, perde muito a graça, não faz muito sentido. É muita regra para seguir, é muita coisa para obedecer. Eu quero ter uma vida livre, eu quero fazer sexo com quem eu quiser, eu quero namorar com outras pessoas eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu quero viver livre, não quero ter essas regras. A vida desses cristãos, desses crentes aí, parece que eles estão mortos, eles não vivem, eles não têm alegria. Eu quero acreditar em Deus, mas há muitas regras para seguir. Isso nós vamos falar na última semana. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem peculiar, bem interessante. Deixa eu voltar no tempo aqui com você. Eu quero
fazer um exercício mental. Muitas pessoas que fazem parte do Grupo Valinhos são mais jovens e estão muito mais antenados com as coisas. Mas a gente tem aqui o pessoal da Igreja Mãe e o pessoal do Grupo Valinhos que tem uma bagagem de idade maior. Então, talvez você se lembre de algumas coisas que eu vou te falar agora. Vamos fazer um exercício legal. Você lembra da época em que você ficava esperando ansiosamente um programa passar na televisão para você assisti-lo? Programas de antigamente, como no SBT Cine Belas Artes. Programas como Cinema Espetacular, onde você via no começo do ano, as emissoras de TV diziam vai passar esse tal filme durante um ano, e você ficava esperando até o momento em que aquele filme passaria. Ou porque você não tinha idade para ir no cinema, ou porque você não tinha dinheiro para ir no cinema, ou porque não tinha cinema na sua cidade. E aí você esperava com ansiedade até que chegasse o filme na televisão. E você naquele dia, naquele horário, você sentava na frente da televisão e nada tirava dali, porque você queria assistir aquele filme. Você lembra disso? Lembra dos Trapalhões? Na minha época, os Trapalhões passavam no domingo à noite, acho que depois do Fantástico, se não me engano. Então a gente esperava domingo para assistir, porque se você perdesse aquele episódio daquele dia, você nunca mais veria de novo. Quem lembra de Tela Quente, Cinema em Casa, TV Colosso? Atenção, tá na hora de botar fome, tá na mesa, pessoal. Tinha um programa muito, muito especial, que foi um dos primeiros programas interativos na TV brasileira, que era um programa chamado Você Decide. A história ia para um caminho e você fazia ligação para definir que final esse filme essa série teria naquele capítulo, e aí quem tivesse mais ligação, a série ia para um lado ou ia para o outro. Você lembra disso? Quais programas você lembra da sua época aí que você ficava grudado na televisão naquele dia, naquele horário, para você assistir? Coloca aí nos comentários pra gente saber. E aí você vai denunciar a sua idade? Coloca aí nos comentários pra gente saber que tipo de programa você aguardava para assistir com muita força de vontade. Eu aguardava muito para assistir um seriado chamado Trovão Azul, que era de um helicóptero. É um negócio que eu lembro muito na minha infância, e eu queria estar ali para assistir Trovão Azul. Um outro seriado que eu assistia muito e que até foi relançado recentemente, mas não tinha a mesma graça de quando eu era mais novo, né? Super Máquina. Era um carro que falava com o motorista, que andava sozinho, abria os faróis. Você lembra disso? Você assistia Super Máquina? O que vamos dizer sobre Jiraiya? Aquele ninja japonês que pegava a espada olímpica. Ultraman. Ficava grandão, lutava contra monstros. Na Rede Globo tinha uma série também que os jovens adoravam, chamada Armação Ilimitada. Armação Ilimitada, tinha o Juba, Lulu, Bacana, né, os caras descolados na praia. Então, e você ficava ali para assistir Armação Ilimitada. Fala pra mim, que tipo que você assistia, que você curtia quando você via televisão? A Fabi tá falando pra mim aqui, Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente, esse eu não assistia. Confissões de Adolescente também eu vi depois saber sobre esse seriado, muito legal. Que mais programas você assistia? Conta aí pra mim. Conta aí que vai fazer parte da nossa mensagem, vai ser muito importante se você compartilhar, e aí você vai revelar a sua idade. E uma das características desses programas é que eles tinham um horário certo para começar. Não é verdade? Tinha aquele horário certo para começar, e se você não tivesse aqui naquele horário, já era, você perdia e nunca mais você ia assistir de novo aquele momento. Que a Kate Mahoney, lembra da Kate Mahoney? Ah, meu Deus do céu, Kate Mahoney. A Adriana tá falando, bom dia, Armação Ilimitada. A Adriana Dazinha da minha época, assistia Armação Ilimitada. Era muito legal, era muito bom. Viva a Noite do Gugu também. Viva a Noite, muito legal. Viva a Noite! Viva! Era muito bom mesmo. A Rosana dizendo, eu esperava para assistir Globo de Ouro, e tinha também um canal que só passava filme de vampiro de sexta-feira. É verdade, Globo de Ouro, né? Que a gente via aquelas músicas, via aqueles cantores, era muito legal. E se passava, talvez você assistir no final do ano numa possível reprise, né? Era muito legal. E você com esses programas, você tinha o horário certo para começar, e se você não assistisse já era, e tinha que assistir os comerciais. Não é verdade? A Tati lembrando do MacGyver. Nossa!
O MacGyver era muito legal. Uma bomba com um arame, um chiclete e um palito de fósforo. O MacGyver era tudo de bom. Era tudo. Na minha época, o MacGyver passava tarde, acho que no sábado. A gente tinha que parar, tinha que assistir. E você não veria episódio diferente. E você não sabia o tempo do comercial. Então, você saía no comercial para ir no banheiro, já corria para voltar. Não tinha como pular as propagandas do intervalo. Você tinha que assistir a tudo ali. Não tinha jeito, né? Aí, eu lembro de uma vez que eu estava com meu irmão do meio, Leonardo. A gente estava em Madureira, na casa dos meus tios, tia Eunice e tio Odi, que Deus os tenha. Casa dos meus primos, onde passei grande parte da minha infância. E eu não sei por que, na verdade, naquela época, meus primos, minha tia e meu tio tinham, acho que viajado, estava só eu, minha mãe e meu irmão na casa, passando férias lá. Mas um dia específico, era muito legal lá em Madureira, porque na época a gente morava num espaço em que a Império Serrano, a escola de samba, ficava num lado e a Portela ficava do outro lado. Então, quando tinha ensaio geral no final do ano, no começo do ano, eles passavam na rua em frente onde minha tia morava. A gente via esse ensaio geral da escola de samba que hoje a gente vê na televisão. E era muito interessante a gente passar as férias lá. Tenho ótimas lembranças de lá. E eu lembro que uma noite tinha um programinha, um desenho, alguma coisa que ia passar, no mesmo horário que o meu irmão queria assistir um filme chamado Taxi Drive. Eu nunca assisti esse filme, Taxi Drive, não sei do que se trata, mas o meu irmão queria muito assistir, mas eu era o filho mais novo, e eu era o manhento. E eu convenci minha mãe a deixar eu assistir o que eu queria, e meu irmão não assistiu o Taxi Drive. O que me marca até hoje é que no dia seguinte nós saímos da casa, na vila que a gente estava, e os amigos do meu irmão saíram e chegaram. A primeira pergunta que o cara fez para ele foi: e aí, você assistiu o Taxi Drive ontem? Ele falou pro amigo dele, falou assim: não, o meu irmão quis assistir outra coisa, eu perdi. Isso fica na minha memória porque o meu irmão perdeu o filme e talvez ele nunca mais tenha assistido o Taxi Drive. Ele também talvez nunca tenha querido assistir o Taxi Drive depois. Mas a decepção dele foi tão grande porque eu queria assistir uma coisa e ele queria assistir outra e ele não conseguiu assistir. Por quê? Porque só podia assistir uma coisa. E você não tinha chance de novo de reassistir isso. Ou seja, ele perdeu. Ele perdeu essa oportunidade. Vamos lá que o pessoal está esquentando aqui pra gente o chat. A Rosana fala... Peraí, deixa eu ver aqui. O Dorival. Bom dia. Eu me lembro que ficava ansioso para chegar sábado, para ir na casa do vizinho, para assistir Bonanza. Meu tempo era muito mais antigo. Bonanza era faroeste, não era, Dorival? Eu já ouvi falar nisso. Bonanza era muito famoso, verdade. Muito legal, muito legal. A Rosana falando, Pastor Rodrigo sabe todos os programas. Ai, ai. A Maria Isabel, minha querida, que saudade de você. Dizendo, Rodrigo, eu assisti a todos esses programas que você citou, saudade, é verdade, Bel. O Júnior falava, eu assistia Ultraman, Spectrum Man, verdade. Esquadrão Classe A, nossa, Esquadrão Classe A era tudo de bom. Tinha o BA, tinha o Hannibal, que é o capitão. Lançaram um filme também do Esquadrão Classe A, muito bom. E Perdidos no Espaço, relançou na Netflix, Perdido no Espaço, Robô Gigante e Globetrotters. Nossa, o Júnior é daqueles que assistia mesmo, muito legal, muito bom, muito bom. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem nessa quarentena aí aproveitou... A Adriana falou, Sítio do Pica-Pau Amarelo, também Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu assisti, era muito legal. Quem nessa quarentena aí aproveitou para maratonar alguma série ou ver alguma sequência de filmes? Coloca aí, não precisa falar qual, só coloca eu sim ou não, eu sim ou não. Coloca aí, você aproveitou essa quarentena para maratonar uma série ou para assistir uma sequência de filmes, tipo O Senhor dos Anéis 1, 2, 3, ou pegou para assistir o Hobbit 1, 2, 3, depois emendou no Senhor dos Anéis 1, 2 e 3, aí você pegou 6 filmes que tem quase 20 horas de filme nesses 3 filmes. Você pegou para assistir algum filme? Eu peguei para assistir. Eu assisti algumas coisas, eu estava assistindo uma série da Netflix chamada Expresso alguma coisa, que é de um trem. Era muito legal, é muito bom. Eu tenho assistido muitas séries, muito legal. Assistido filmes, então eu gosto bastante de assistir.
O Rubens tá falando assim, pra quem tinha dinheiro, né, Rubens? Pra quem tinha... Porque eu só fui ter meu primeiro videocassete em 1994, eu lembro, tá? Tinha como reassistir assim, deixa o videocassete gravando, isso o Rubens tá falando. A Tati falou que aproveitou para assistir Star Wars nessa quarentena, né? Verdade, às vezes a gente consegue assistir. Hoje a gente consegue assistir uma sequência, você não precisa esperar uma semana às vezes. A Rosana falou, sim, ela adora assistir séries e filmes. Ela aproveitou para assistir vários filmes em sequência na hora que ela queria. Você assistiu na hora que você queria, não foi verdade? Você escolheu o que assistir. Na hora que você tinha um tempo livre, você foi e colocou e assistiu. Por quê? Por que você pode fazer isso hoje? Porque hoje nós estamos numa geração chamada geração on demand. On demand. O que é a geração on demand? On demand é um conceito que traduzido é sob demanda. Você pode assistir a hora que você quiser. Quando você tem a demanda, quando você tem a necessidade, você loga. Um exemplo clássico que quase todo mundo tem é o Now, o Netflix, onde você pega, entra e assiste o filme na hora que você quiser. Tem outros, como Clacker, tem como Amazon, você tem um monte, mas o conceito do on demand é você assistir a hora que você quiser. O tema da minha mensagem hoje é o Deus on demand. Muitas pessoas hoje, por tudo que quererem assistir, por tudo que quererem, por exemplo, você quer pedir um pedido agora para chegar no teu almoço, você entra no iFood e pede, porque a hora que você quiser o pedido vai chegar. Tem fretes. Vocês ficam fazendo comentário aí, rindo, aí eu fico escutando aqui na produção, aqui no outro quarto, gargalhando de rir quando vocês estão falando aí, tá bom? Olha só o que vocês estão fazendo aqui em casa, estão tendo risos homéricos aqui em casa. O Guilherme, o Gui participando aqui comigo. O Gui fala, eu tô assistindo Naruto. Eu também, mas já assisti, tô assistindo Boruto, Gui. O Gui falando que tá assistindo Naruto Shippuden. Quando você chegar no Boruto, você me fala pra gente trocar umas ideias. A Rosana falando assim, adoro filmes e séries. A Alda Meloni, a gente conseguiu fazer meu pai assistir a trilogia do Crepúsculo. Fazer o meu pai assistir a trilogia do Crepúsculo. Muito bom, Rubão. Você é vencedor. We are the champion. Você assistiu? Vou confessar, eu gosto, acho legalzinho, tá? Muito bom, Tuti. Derrama isso aí, derrama Crepúsculo, derrama sobre a vida do Rubens também, aquele do pessoal que é diferente, que vive num cerco. Tem o Maze Runner, tem aquele da moça, o número 4, eu esqueci o nome do filme agora, que também é a sequência de 3 filmes, que é muito legal. Vai sobre ele, derrama sobre o Rubens isso aí. Vamos lá. Nós estamos com uma geração on demand. Então, tudo que a gente quer está sob demanda. A gente pede e chega. E hoje eu acredito que há muitas pessoas que querem um Deus on demand. Querem um Deus sob demanda. É tipo assim, eu orei por isso e Deus faz isso. Eu pedi para Deus e Deus fez isso. Portanto, eu acredito em um Deus porque Ele fez, porque Ele me respondeu. Deus deve fazer exatamente o que a gente quer. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que querem acreditar num Deus on demand, eu oro por isso, e Deus faz isso. Deus só é bom quando nós queremos, quando Ele faz o que queremos. Essas pessoas têm tendência a serem frustradas. Por exemplo, o adolescente orou pelo casamento dos pais. E aí, o adolescente chega, ora pelo casamento dos pais, que vê que está quebrando, e aí o casamento dos pais rui e há um divórcio. O adolescente pergunta, aonde você está, Deus? Aonde você está? Uma pessoa, por exemplo, que doa, faz o bem, divide sua riqueza, os seus ganhos, mas ainda sofre estrangulamento financeiro, ele não prospera. E aí a pessoa faz... Qual é, Deus? Eu estou fazendo bem, eu estou ajudando, e só passo dificuldade, cada hora uma conta nova, cada hora uma coisa quebra em casa, cada hora eu tenho que gastar mais uma coisa. Quando não é a casa é o carro, quando não é a casa é o carro, e quando tem carro? Qual é, Deus? Pelo amor. Ou pessoas que, mais do que tudo na vida, se casam, são felizes e decidem engravidar.
E chegam nesse momento, não conseguem engravidar, tentam de tudo para engravidar e não conseguem engravidar. E aí você passa e vai ver no Discovery um programa que a mulher tem um trigêmeos e agora vai ter sextuplos, ou seja, vai ter mais 6 filhos de uma vez só. E fizeram uma série sobre essa mulher. A mulher tinha 3 e agora ganhou 6. Ficou grávida de 6. E aí quem não tem fala assim, pô Deus, é tanta bênção pro lado de lá e aqui nenhuma. E aí as pessoas ficam frustradas e amargas e perguntam, Deus, onde você está? Porque tem pessoas que não querem engravidar e acabam engravidando por acidente. E eu que quero tanto, não consigo. Ou então você e seus amigos, no grupo de WhatsApp do Grupo Valinhos, por exemplo, você manda um pedido de oração, pede, você orou, você acreditou que Deus curaria aquele ente querido, aquela pessoa, e aquela pessoa acabou morrendo. E aí você pergunta, o que está acontecendo, Deus? Por que eu oro e você não responde? Quando nós passamos por esse tipo de experiência, quando Deus não faz o que achamos que Ele devia fazer, algumas pessoas concluem que Deus não é real. Você ora, por exemplo, o exemplo disso é quando no filme, até a gente colocou, que é o filme Beleza Oculta, onde o pai ora muito, pede para Deus para curar a filha e Deus não cura e ele fica amargurado. Então e ele passa a desacreditar em Deus. Aquele filme fala muito sobre Deus e sobre a Trindade, não sei se você percebeu. Mas Deus, quando essa pessoa sente essa decepção, ela conclui que Deus não é real. Mas se Deus é real, Ele não é poderoso para fazer aquilo que você pediu. Mas vamos supor que Deus seja real, seja poderoso, e você pediu alguma coisa. Deus é real, é poderoso, mas Ele não é bom porque Ele não atendeu algo que seria tão importante para mim. Ele deixou minha mãe morrer, Ele deixou meu primo morrer, Ele deixou aquele acidente acontecer, Ele não me deixou engravidar, Ele deixou o casamento quebrar e etc. Ou por último, as pessoas entendem que Deus é real, que Ele é poderoso, que Ele é bom, mas quando Ele não ouve a minha oração, Ele não se importa comigo. No fundo, Deus podia fazer qualquer coisa, Deus podia me livrar dessa encrenca, Deus podia me livrar desse problema, Deus podia me livrar desse meu ex-marido, Deus podia me livrar dessa minha ex-esposa que está me atormentando, Deus podia salvar o meu casamento, Deus podia curar o meu filho, Deus podia não deixar meu filho entrar nas drogas, Deus podia fazer tanta coisa, mas Ele não fez, porque Ele não se importa comigo. E aí, as pessoas perguntam, onde está Deus? A frustração toma conta e elas decidem não se importar com Deus. Elas decidem rejeitar essa figura de Deus. Eu queria acreditar, mas Deus não se importa. Deus não faz o que eu peço. Deus não ouve as minhas orações. Aonde está meu Deus on demand? Aonde está esse Deus que atende às minhas orações? Deixa eu te falar uma coisa muito sincera, querido. Esse Deus on demand não existe. Esse Deus on demand não existe, ok? O Guilherme está falando aqui que está no episódio 342. Continua aí, Gui, está faltando bastante, mas vai ser legal. Queridos, Deus on demand não existe. Deus não existe para nos servir. Nós existimos para servi-lo. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Deus não existe para nos servir. Nós existimos para servi-lo. Ok? Se você tem lido a Bíblia, e eu vou fazer um movimento nessa semana para a gente começar a incentivar você que talvez não esteja lendo a Bíblia, para começar a ler a Bíblia, e se você já está lendo, para te incentivar a continuar lendo a Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você estiver lendo a Bíblia, você vai perceber na Bíblia que você não é o personagem principal. Eu não sou o personagem principal. O ser humano não é o principal personagem na Bíblia. Deus é o personagem principal da Bíblia. O que precisamos fazer é garantir que o nosso coração entenda aonde a gente se encaixa nessa narrativa do quadro geral de Deus, na criação e na eternidade. Deus pode responder às orações, mas o seu propósito principal não é fazer o que achamos que Ele deveria fazer. Deus tem vontade própria. Deus faz o que Ele quer fazer. Guarde isso na sua cabeça. Ele não existe para nos servir. Nós é que existimos para servi-los.
Nós temos que reconhecer isso lendo a Bíblia. Deus não é um sugar daddy. Você conhece essa expressão sugar daddy? Sugar daddy é aquele movimento que está acontecendo abominável de meninas jovens que contraem relacionamento com os caras mais velhos e ricos, onde esses caras têm o papel de impulsionar a vida dessas meninas, de pagar a faculdade, pagar a escola, de fazê-las crescerem até a formação, e nisso há uma troca, há um relacionamento sexual entre a menina e o cara mais velho. Então esse cara é chamado de Sugar Daddy. Então eles têm um caso e durante esse processo ele vai dando tudo o que essa menina precisa. Deus não é um Sugar Daddy celestial que vai dando tudo o que você precisa. Deus não é um gênio da lâmpada. Quem viu o filme Aladdin vai se recordar que você esfrega a lâmpada, que você faz uma oração e você tem os desejos atendidos. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é... me perdoe, eu sou velho, a única coisa que eu consegui lembrar, Deus não é uma máquina de Coca-Cola cósmica, onde você põe a moeda, você põe a ficha, põe a nota, e aí ele sai a Coca-Cola. Talvez você tenha mais exemplos mais legais hoje do que a marca de Coca-Cola. Mas Deus não é isso, a gente precisa entender. Nós somos a criatura, Deus é o Criador. Nós somos o barro, Deus é o olheiro. Nós somos os servos, Deus é o Senhor. Nós vamos entender o nosso papel. Deus não existe para nos servir. Nós é que existimos e fomos criados para servi-lo. Eu sei que pode ser difícil. Eu sei que pode ser difícil numa perspectiva onde você se acha o centro da sua casa, você adolescente acha que você é o centro do mundo, onde seus pais vivem em torno de você para te dar tudo. Você que é jovem, que acha que o mundo tem que abrir as portas para você porque você fala inglês fluente, que você está indo para uma boa faculdade e que o mercado de trabalho vai se abrir, vai se arreganhar para você. Eu sei que você entende que o mundo gira em torno de você e você perceber que Deus não gira em torno de você pode ser uma coisa frustrante. Você que é adulto, bem-sucedido, casado, tem filhos, ou solteiro, adulto, você que paga suas contas, você que tem o seu negócio, você que vive a sua vida de forma independente e não deve satisfação para ninguém. Você batalha pelas suas coisas e você é dono, você decide que hora que você sai e que hora que você chega. Eu sei que é difícil você entender que você não é o centro do universo. Mas Deus é o centro, é difícil entender isso. Mas quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você entender quem você é e quem Deus é, mais fácil você vai descobrir quem Deus é de verdade. Então agora que você sabe disso, a gente tem que entender qual é o papel de Deus, quem é Ele, o que Ele faz exatamente na minha vida, qual é o papel de Deus na minha vida. É isso que eu quero fazer nessa série, é sobre isso que eu quero conversar com você, é isso que a gente vai descobrir. Eu quero desvendar e desmembrar o papel de Deus, quem é Deus e quem Ele não é, para que a gente possa ter uma relação melhor com Ele, possa conhecê-lo melhor e reconhecendo quem Ele é e quem Ele não é. Eu quero que você saia dessa série sabendo que você está rejeitando quem você está rejeitando. Porque talvez até hoje você esteja rejeitando, você esteja uma ferida aberta, você esteja bolado com um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus da Escritura. Tá fazendo sentido isso aí para você? Toda vez que eu faço a pergunta, você pode me responder nos comentários, tá bom? Tá fazendo sentido isso para você? Então, se Deus não é um Deus on demand, quem Ele é? Eu quero elencar algumas características desse Deus na mensagem de hoje. A primeira característica de Deus que eu quero elencar para você é que o coração de Deus é sempre amoroso. O coração de Deus é sempre amoroso. Sempre amoroso. Sempre amoroso. Você que é pai, você que está aí do outro lado, você que é pai, você que é mãe, você vai conseguir me entender agora que eu vou falar com você. Ou você que tem filho postiço, você vai entender o que eu estou te falando. Tem sobrinhos amáveis, sabe? Você vai entender. Pais sempre amam seus filhos, mesmo quando não fazem o que seus filhos querem, não é verdade? Pais estão sempre amando seus filhos. Não há momento em que você não os ame, não é verdade? Há momento em que você quer trocá-los. Há momentos em que você quer mandar para a casa do vizinho. Há momento em que você gostaria de trancar eles no quarto, fechar a porta e deixar eles lá dormindo por um dia inteiro, para você ter um pouquinho de alívio. Mas você não faz isso. Por quê? Porque você sempre ama, você sempre está amando.
Quando, por exemplo, mesmo quando você não faz o que os seus filhos querem, você os está amando. Concorda comigo? Mesmo você tendo poder para fazer o que seus filhos querem, e quando você não faz, você também os está amando. Um exemplo, seu filho você chega para o seu filho e fala, tem que fazer a lição de casa, e o filho está enrolando. Aí chega no meio da tarde, tem que fazer a lição de casa, seu filho está enrolando. Aí chega no finalzinho da noite, o filho vem desesperado, pai, mãe, me ajuda a fazer a lição de casa, é para amanhã. E aí você diz o quê? Não, agora eu não vou te ajudar, você vai fazer sozinho. Eu disse para você fazer durante o dia inteiro e você não quis fazê-lo. Você tem o poder para ajudar, você pode ajudar, mas por que você não vai ajudar? Você não vai ajudar porque você está querendo fazer alguma coisa no seu filho, dentro do seu filho. É tipo, não sobe aí que você vai cair, não sobe aí que você vai cair, não sobe aí que você vai cair. Aí caiu, chorou, você vai pegar, você vai acolher, você vai dar carinho, mas você não tem como tirar o choro. Mesmo quando você pode fazer alguma coisa como pai, como mãe, quando você não faz, não quer dizer que você não ama. Você está amando, mesmo assim, você está fazendo, ao invés de fazer algo por eles, você está fazendo, desenvolvendo algo neles. E isso você demonstra o amor. Reconhecer que o coração de Deus é sempre amoroso, isso é fundamental. O coração de Deus, como Pai nosso, está sempre amando. Não é porque ele não tem o poder para fazer. Deus tem o poder para fazer. Não é porque Deus não te ama, Deus te ama. Na verdade é porque Ele te ama que nem sempre Ele vai fazer exatamente o que você quer. Nem sempre Ele vai fazer o que você quer, porque Ele te ama. Às vezes Deus está tentando desenvolver algo em você, em vez de fazer algo por você. Deu para sacar? Deu para entender? Nós precisamos entender que quando Deus não faz exatamente o que queremos, mesmo que saibamos que Ele poderia, e a gente acredite que Ele deveria fazer, isso não significa que Ele não nos ame. Ele está sempre amando, Ele está sempre pensando no nosso bem. Ele está sempre interessado no melhor para nós. E para eu aquietar meu coração nisso, eu preciso mergulhar em Romanos 8:35. Quando eu mergulho em Romanos 8:35, eu começo a entender melhor isso. O que diz Romanos 8:35? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Nós vamos trabalhar um pouco essa questão do texto de Romanos. E aí, se você quiser abrir para você ler aí, vai ter o link aí nos comentários também para você poder ter acesso. Mas preste atenção. O que nos separará do amor de Cristo, dessa forma amável de Jesus? Vamos atualizar esse texto, né? Porque na versão original você tem aí, será que quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espada. Eu acho que nenhum de vocês aí vai passar por uma situação em que você esteja nu com uma espada apontada para o seu rosto nessa semana, né? Se você tiver uma história dessa para contar, eu quero ouvir, porque deve ser uma história muito interessante. Mas eu não acredito que você vai passar por uma situação dessa. Então o que o texto quer dizer? Quem nos separará? Seriam problemas financeiros? Seria o desemprego? Seria o câncer? O colapso relacional? A depressão? Não. Nada disso. O versículo 37 em diante diz: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, grava uma coisa, Deus não prova o seu amor quando responde às nossas preces. Deus provou o seu amor quando enviou o seu Filho enquanto ainda éramos
pecadores, enquanto ainda éramos separados, enquanto ainda não tínhamos relações, enquanto a gente não tinha nada de bom para oferecer para Deus, Deus enviou o seu Filho por amor a nós. Deus provou o seu amor mais do que tudo quando enviou o seu Filho. A segunda coisa que eu gostaria que você, segundo pensamento sobre Deus, segunda característica de Deus, eu gostaria que você guardasse com você é que os caminhos de Deus são sempre maiores. Os caminhos de Deus são sempre maiores. Isso é um pensamento que você tem que guardar para você. Se não há um Deus on demand, que você pede e que ele responda imediatamente, então você precisa entender que o seu coração está sempre amando e, em segundo lugar, seus caminhos são sempre mais altos. Seus caminhos são sempre mais altos que os nossos. Eu, como pastor, sou perguntado muitas vezes situações difíceis em que eu tenho que dar respostas. E muitas vezes eu não tenho as respostas sobre isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que isso aconteceu, pastor? Explica isso para mim. E eu não tenho o que dizer. Quando eu não entendo, eu não vou falsificar uma resposta, eu não vou puxar algo elaborado para dizer ou inventar alguma coisa, dar uma explicação para as pessoas. Porque, sinceramente, existem coisas, momentos diferentes em que seria errado ou até perigoso eu tentar adivinhar ou tentar explicar o que Deus estava pensando, o que Deus fez. Há tantas coisas que eu não consigo explicar, que está acima do meu escalão, está em outro patamar, está acima do meu salário. Eu não consigo, não sei. É diretoria, é outro pensamento, é lá em cima. Eu não tenho respostas. Então, quando uma mãe chega para mim e pergunta, pastor, por que minha criança nasceu com deformidade? Eu não sei por que a sua criança nasceu com deformidade e as outras não. Eu sei que todos deveriam nascer com deformidade, por causa do pecado original, por causa do mundo entrou em colapso. Mas pela graça de Deus, a maioria nasce ainda sã, mas algumas nascem deficientes. E por que algumas nascem, eu não sei. Por que uma pessoa boa, saudável, boa na vida, morre no auge da sua vida? Eu não sei, um carro desgovernado vem, uma pessoa bêbada, um sinal que quebra e bate no carro, e aí a vida desgoverna. Por que uma pessoa vai embora? Eu não faço ideia por quê. Por que os maus sobrevivem e os bons falecem? Não sei. Por que alguns desastres naturais tiram a vida de pessoas inocentes e tanta gente ruim em tantos lugares ficam aí gozando da vida boa? Eu não faço ideia, não sei te dizer, eu não tenho respostas para dar. E eu nem vou tentar te explicar. Eu não tenho explicação. O que eu faço para o meu coração não se angustiar é abraçar. Sabe quando você abraça aquela almofada fofa? Quando você está triste, você abraça o travesseiro. Ou quando você está carente, abraça aquela pessoa, aquele abraço te preenche. É isso que eu faço com Isaías 55, versículo 8 e 9. Quando Deus diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isso me conforta. Me conforta quando esse texto me diz que Deus é mais sábio, que Deus já está lá no amanhã, que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele só faz o bem, que Ele transforma o mal em bem, que Ele transforma uma tragédia em coisa boa. Que seus padrões vão além da minha compreensão. Que eu não preciso entender tudo o que acontece à minha volta, que eu preciso apenas confiar. Muitas vezes você reconhece, mesmo quando não entende no momento, mas anos depois, olha para trás e diz, agora sim, agora eu entendo por que esse caminho realmente era o melhor. Você foi lá para frente, anos depois, ou seja, hoje você pode olhar para trás. Por que eu tive que fazer isso? Por que Deus me tirou de lá? Por que eu tive que mudar? Por que eu tive que mudar de emprego? Por que Deus permitiu isso? Aí hoje você olha para trás, com amizades reformadas, com uma vida ancorada, com uma situação diferente, você fala, agora sim entendo. Esse caminho era bem melhor,
bem melhor. Isso acontece quando uma pessoa, um adolescente ou um jovem está namorando uma pessoa e de repente aquela pessoa dos seus sonhos que você acha que seria o amor da sua vida termina com você e você fica esmagado, acabado, chorando, sem querer tomar banho, sabe que você fica detonado? E aí no futuro você percebe que você vai casar com uma pessoa muito melhor e que sua vida vai ser muito feliz. E aí você olha, hoje você olha para trás, aquele choro, aquele sofrimento. Você está muito melhor. Deus tem preparado uma pessoa muito melhor, uma coisa muito melhor para você no futuro. Então fique tranquilo que a pessoa com quem você vai casar já nasceu, a pessoa com quem você vai se relacionar já nasceu, já está aí e já está sendo preparada por Deus. Ou você, agora está virando uma febre na comunidade, você ia comprar uma casa, aí você ia comprar uma casa e aí não funcionou. A casa era aquela casa, a casa dos seus sonhos. Falar em casa, tem um negócio muito legal. Quando a gente pensa em comprar casa, eu lembro uma vez eu fui em Jundiaí na casa de um professor, Luiz Aires, amado professor. E eu entrei na casa dele, o condomínio, só para eu chegar, entrei no condomínio, para eu chegar na casa dele, eu andei um monte de quilômetros. Aí cheguei na casa dele. Casa linda, maravilhosa, parece um chalé finlandês, tinha uma banheira de hidromassagem ao ar livre, nossa, a casa era maravilhosa. E ali eu senti o desejo de ter uma casa. Eu falei assim, cara, eu tô sentindo o desejo de ser adulto, de ter uma casa. É o desejo de ser adulto. E aí quando você tem esse desejo, brother, você quer ter uma casa, você quer mudar de casa, porque sua vida está entrando em outro patamar, em outra mudança, e você sonha, você procura, você vê foto, você vai na internet, aí você olha, você fala, essa é a casa, você se apaixona por aquela casa, você faz a proposta, não dá certo. Aí você fica triste, aquela casa, era aquela casa, era aquela casa, era aquela casa. E aí depois você vê, uma nova oportunidade aparece, totalmente fora dos seus planos, uma casa muito melhor do que aquela que você almejava. Você naquela época orou a Deus, eu queria aquela casa, por que você não deixou? Eu não estou entendendo. Por quê? Aí mais tarde você consegue encontrar algo melhor, aí você diz, agora sim, Deus, agora eu entendi o que você estava fazendo. O que Deus está fazendo hoje pode não ser o melhor, pode ser diferente, pode ser inesperado, mas quando concretizar você vai entender que foi o melhor. Ou um casal que almeja tanto ter filho, e quando tem um filho, o filho vem com uma deficiência infantil. E aí no começo você chora, e depois de alguns anos, depois de 7 anos, você olha para trás e vê que Deus transformou aquilo numa bênção. E você fala, nunca poderíamos ter sido abençoados com uma bênção mais surpreendente do que esse segundo filho, que nos trouxe alegria à nossa vida de maneira que nunca entendemos. Então aquele filho que no primeiro momento era motivo de apreensão e tristeza, com o passar dos anos, você percebe que não poderia ter vindo alegria melhor na sua vida do que aquele filho que nasceu com uma deficiência infantil. Ou quando alguém morre na sua vida, você perde alguém. E aí Deus decide usar aquela morte, você fica desconcertado primeiro, Deus, por que você levou, por que você permitiu, por que você fez isso? E aí Deus usa essa morte, Deus usa essa situação para transformar isso em lugar melhor. Você nunca desejaria isso a ninguém e ainda acha que seria injusto essa pessoa morrer, foi prematura, foi antes demais, mas aí os anos vão passando e você olha para trás, você diz, veja o que Deus fez com isso. Veja como Ele usou essa morte, como Ele usou a vida daquela pessoa. A eternidade será diferente por causa de algo que eu não entendia e agora entendi. No livro Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o rabino, o autor, diz, quando alguém morre, você tem que decidir definir essa pessoa como mártir da alegria ou mártir da dor. Se a vida da pessoa foi digna, ela tem que gerar em você alegria por ter passado aquele tempo com ela. Se a vida da pessoa... Agora, se você ficar só com a saudade, ela vai ser o mártir da dor e aquilo vai remoer você. Eu lembro que naquela série do Netflix do Michael Jordan, quando o pai dele morre, a mãe dele, no velório, chega e fala... Ele muito triste, porque era muito apegado ao pai, a mãe chega e diz assim, seja grato. Seja grato pelo tempo que você passou com ele. Mudou a perspectiva dele. Muitas vezes, quando alguém morre, a gente fica triste porque a gente perdeu. Mas a gente pode ficar grato pelo aquilo, o tempo todo que a gente teve com aquela pessoa.
Aqui está o que a gente deve entender. Não, Deus não faz o que queremos. Ele não existe para nós. Nós existimos para Ele. E ao servi-lo de todo o coração, podemos saber e ter a certeza de que seus caminhos são sempre amorosos, que seu coração é sempre a favor da gente e que seus caminhos são sempre mais superiores, mais altos do que os nossos. O Dorival está comentando aqui, falar em casa, quando fui escolher uma casa no bairro para morar, somente sobrou a casa que na época seria o pior lugar do bairro, mas agora é o melhor lugar do bairro. Jesus certa vez disse, o que eu faço você não entende agora, mas entenderá depois, né, Dorival? Então, a terceira coisa, terceiro pensamento sobre Deus que eu quero que você guarde nessa manhã é que a presença de Deus é sempre suficiente. A presença de Deus é sempre suficiente. Talvez você ainda não seja um seguidor de Jesus, talvez você seja um seguidor relativamente novo, que a gente chamaria de você segue um cristianismo complacente, você é amigo do cristianismo, você vai na igreja quando pode, ou acessa aqui quando pode e tal, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você realmente buscar, eu prometo isso a você, se você realmente buscar a bondade de Deus, se você realmente o perseguir, você conhecerá o seu caráter, conhecerá a natureza dele de tal maneira que daqui a alguns anos você terá a mais profunda garantia de que ele é a sua rocha e você será capaz de dizer isso. Eu não me preocupo com o que vai acontecer comigo. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque ele é bom. Porque ele está a meu favor. Quando a gente vê isso no Primeiro Testamento, essa foi a postura de Davi, de um homem que se tornou rei. Quando ele falou sobre a intimidade de confiar em Deus quando as coisas não faziam muito sentido. A vida de Davi não era fácil. Davi foi um cara que clamou a Deus mais que nós todos aqui juntos. Davi, em vários salmos, ele diz, por que você está permitindo isso? Em outro, por que eu estou fugindo? Em outro, onde está você, Deus? Em outro, por que está deixando meus inimigos fazer isso comigo? Isso não parece justo. Deus, eu fiz tudo certo. Ele tinha mais vales escuros do que a maioria de nós jamais saberá. No entanto, quando ele começou a conhecer a fidelidade de Deus, olha o que ele disse em um dos seus salmos. Salmo 23, versículo 4 diz assim, mesmo que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei nenhum mal, pois você está comigo. Ou, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo quando eu ande por um vale sombrio, aonde eu posso morrer num piscar de olhos, onde não tem nutrição física, mesmo que haja ladrões e pessoas à espreita para me atacar, mesmo que eu atravesse o ponto mais sombrio da minha vida, por causa dessa confiança que eu aprendi a ter em você, eu não tenho que ter medo, eu não preciso ter medo, Deus. Por quê? Porque você está aqui, porque você está comigo, porque a sua presença é suficiente. Querido, o mesmo Deus que é bom no topo da montanha, também é bom no vale. Às vezes as coisas ficam escuras na sua vida para você poder precisar procurar luz. Às vezes, nos vales, você experimentará melhor a presença de Deus do que nos cumes das montanhas, nos melhores momentos da sua vida. Você começa a entender a fidelidade de Deus nos vales e não apenas no poder dele demonstrado nas montanhas, nas grandes bênçãos que você recebe. Se você não guardou nada dessa mensagem hoje, guarda essa frase que eu vou te falar. Guarda isso. Se você está tomando nota, está anotando alguma coisa, anota isso. Isso é uma boa frase para você colocar no print para entrar no vídeo da abertura do próximo mês. Faça seus prints. A frase é a seguinte: até que Deus seja tudo que você tem, você nunca perceberá que Ele é tudo que você precisa. Pegou? Até que Deus seja tudo que você tem, você nunca perceberá que Ele é tudo que você precisa. Deixa eu te contar uma historinha para a gente encerrar. Tinha um homem numa floresta e estava sendo perseguido por homens armados que queriam assaltá-lo. Esse homem se refugiou
num bosque, foi dentro da floresta se escondendo e os homens armados atrás querendo assaltar e provavelmente iam matá-lo. Esse homem entrou atrás de um arbusto e orou a Deus. Deus, constrói um muro, constrói um muro, constrói um muro, constrói um muro, não deixa esses homens me pegarem. Ele abriu os olhos e não viu nada. Ele orou de novo, Deus, constrói um muro, constrói um muro, constrói um muro, me proteja, Senhor, me proteja, Senhor. Quando ele abriu os olhos e nada, e os passos daqueles homens chegando perto, os galhos quebrando, ele vendo pelas folhas os homens chegando. E ele de novo, Deus, constrói um muro, não me deixa me matar, eu não quero morrer, me proteja. Ele abre os olhos, quando ele olha, nada. Os homens vêm se aproximando, quando de repente um encosta no outro e fala assim, ei, peraí, nesse arbusto aqui tem uma teia de aranha. Se tem uma teia de aranha aqui, ele não passou por aqui. Vamos para outro lugar. E os homens vão para outro lugar. O homem pediu um muro. Deus construiu uma teia de aranha. E foi o suficiente. Foi o suficiente. Deus não fez o que ele queria quando ele queria. Esse Deus on demand não existe. Quer dizer que seu Deus não vai fazer tudo o que você quer quando você quer. Deus não existe para nos servir, nós existimos para servi-lo, nós existimos para trazer glória a Ele. E enquanto você não entender isso, seu coração não vai achar paz. Agora, quando você entender, o seu coração vai conseguir confiar nele. O nosso Deus é o Pai de Jesus. Ele é muito poderoso, ele é sábio, ele é magnífico, ele é bom demais para ser um fantoche na mão de homens, em que faz orações longas e pede para ele mover a mão e ele move porque o homem fez uma oração. Não. Ele é o Criador Supremo, o sustentador de todas as coisas, o Senhor de tudo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rocha de toda a criação. Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, ele é a estrela da manhã, ele está sobre todos os principados e potestades, ele venceu a morte, subiu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Esse Deus que redimiu toda a humanidade e se propõe a salvar a minha e a sua vida, não pode ser diminuído a ponto de colocado numa caixinha onde você aperta o controle remoto e pede, ele faz. Deus não é nosso empregado. Deus foi quem nos criou com um propósito, nos atrair para si, para que a gente possa existir, para dar glória a Ele. Quando algo não ocorre conforme a gente planeja, a gente precisa confiar que Ele está do nosso lado. Isso é a coisa mais importante. Eu acho que você está rejeitando, quando você diz, eu quero acreditar, mas eu não consigo, eu acho que você está rejeitando essa visão falsa de Deus e não esse Deus bíblico, amoroso, cuidador, todo-poderoso. Esse Deus verdadeiro, que tem o seu coração, que está sempre amando, que seus caminhos são sempre mais altos, não importa o que você esteja passando. Mesmo nesse momento aí onde você está, a presença dele está aqui agora, está aí agora, porque a presença dele é suficiente. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Só existe uma situação em que Deus ele funciona on demand. Só uma. E Deus está sempre on demand quando você precisa. Sabe qual é? Quando você precisa do perdão dele. Quando você precisa do perdão dele, Deus está sempre aí. Sempre. É por isso que Deus enviou seu Filho Jesus. Esse é o objetivo todo. Esse é o objetivo do Novo Testamento. Essa é a bondade e o coração de Deus. Que Deus amou o mundo a partir do seu coração de amor. Enviou Jesus, que era perfeito em todos os sentidos. Nunca pecou. Morreu na cruz pelo perdão de Deus. Para que Deus perdoasse os nossos pecados e ressuscitou novamente. Para quê? Para que qualquer pessoa, a qualquer momento, não importa o que você tenha feito, qualquer pessoa que o invoque, Jesus, eu preciso da tua graça, Jesus, eu preciso do seu perdão. No momento em que você o invocar, Deus exige dizer, sim, eu ouço essa oração, eu perdoo os seus pecados.
Quando você clama a Jesus, não apenas seus pecados são perdoados, mas você se torna completamente novo. Não uma versão melhor de você, mas uma pessoa nova. O velho se foi e o completamente novo está aqui. Em todos os nossos instintos, pode haver algum de nós aqui que talvez tenha sofrido um pouco uma crise na fé. Outros que dizem, eu sei que errei, eu preciso do perdão dele, eu preciso da graça dele, eu preciso me reconciliar com Deus. Ouça, meu querido, você não vem a Deus para ele fazer grandes coisas, você vem a ele para dar a sua vida para servi-lo. Eu quero viver para você, Jesus. Jesus, me salve. Salve dos meus pecados, salve de mim mesmo. Eu me tornarei um discípulo, eu viverei para você. Por causa do que você fez por mim, eu quero entregar minha vida para você. Eu não sei, talvez você desse lado queira fazer essa oração comigo hoje. Se você quiser fazer essa oração, quiser se reconciliar com Deus, quiser se achegar a Deus, quiser dar esse passo de fé e acreditar em Deus, a gente pode fazer essa oração juntos. Feche seus olhinhos e repita após mim essa oração. Senhor Jesus, eu quero a sua graça. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu perdão hoje. Eu confio em ti, Jesus. E eu entrego a minha vida a você. Em nome de Jesus. Amém.